Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal. Hoje eu recebo o Daniel, ele que é CEO da LionTech, e a pauta não podia ser outra, né? Imposto de renda. Aposto que está todo mundo meio preocupado com isso, Daniel. Um tema tão difícil, ele vai explicar para a gente de uma maneira fácil, descomplicada e bastante objetiva. Inclusive ele trouxe um e-book ensinando a gente a fazer o nosso imposto de renda na renda variável. O link está aí embaixo, é só baixar. É gratuito e vai te ajudar certamente a orientar, né, Daniel? Um tema tão difícil na renda variável. Seja bem-vindo. Suas considerações iniciais, muita dor de cabeça, Daniel, nessa época do ano? Olha, essa época do ano é dinâmica, é tensa para alguns, né? A gente já está acostumado, mas eu acho que, ao mesmo tempo que tem uma tensão, tem uma importância, né? Afinal, o imposto de renda é um ajuste de contas, né? E que é necessário, né? O que eu costumo dizer, Henrico, que o governo ele já tem informações, ao longo do ano ele vai coletando as informações por meio das empresas, né? As empresas, as instituições financeiras, e aí chega esse período da declaração, é a oportunidade de você, pessoa física, contar a sua versão, né? Então tem essa importância, né? Eu gosto de explicar dessa forma para as pessoas entenderem que não é tão vilão assim, porque o governo já sabe de muitas coisas, mas a declaração é uma oportunidade de você falar assim, olha, talvez você não saiba tudo, deixa eu mostrar um pouco mais. Então tem esse lado aí que eu gosto de destacar. Perfeito. Vamos começar pelo mais fácil assim, mas gera bastante dúvida. Então assim, a pessoa tem uma carteira de ações, ela tem lá uma posição em renda variável. É obrigatória a declaração e tem que estar lá em bens e direitos, é isso? Exatamente. A partir do momento que você entra, né, como investidor na renda variável, você já se torna aí obrigatório, um contribuinte, um declarante obrigatório, né? Então, mesmo que você não tenha ainda realizado nenhum ganho de capital, né, ou mesmo um prejuízo, você já tem que declarar, né? E como eu mencionei, o governo ao longo do ano, né, ele já vem coletando informações, né? Então, nesse momento que você vai contar a sua versão da história, mas entrou na bolsa, comprou R$1 de ação que seja, já tem que declarar. Perfeito, porque se a nota de corretagem tem o famoso dedo duro, a gente vai falar sobre ele mais pra frente. Segunda pergunta que eu recebo muito aqui na Levante. Comprou uma ação, vamos supor, Vale a R$10, vendeu a Vale por R$12. Teve lucro. Ele já tem que contabilizar imposto de renda? Como é que funciona toda a questão? Desde o DARF e como contabilizar esse lucro pensando ali numa posição. Comprou uma ação da Vale por R$10, vendeu uma ação da Vale por R$12, ganhou R$2. Legal. Importante essa pergunta, né? Eu gosto de explicar da seguinte maneira, né? Via de regra, sempre vai existir a tributação. Porém, o governo, ele efetua, em alguns casos, uma dispensa de recolhimento, né? Que é a famosa isenção. Então, no caso de ações, por exemplo, quando você compra, e aí é importante destacar que é específico no swing trade, né? Então, se você comprou, esse exemplo vale no dia de hoje para vender 5 dias depois com esse ganho, você vai ter uma isenção, desde que, né, a gente está gravando aqui no mês de abril, desde que no período desse mês de abril, suas vendas de ações do swing trade ficaram abaixo de R$20 mil. Então, se eu comprei uma única ação por 10, vendi por 12, nesse caso o governo vai falar, ó, você vendeu abaixo de 20 mil no mês, não precisa me pagar imposto, vai formando mais patrimônio, quando você crescer um pouquinho mais eu vou querer uma participação, mas é até um incentivo, né, para as pessoas irem investindo mais, indo crescendo aos poucos, né, mas tem essa dispensa Muito legal. da tributação. Comentou duas coisas importantes, né? A isenção é para vendas, né, Daniel? Vendas até R$20 mil no mês. O pessoal confunde bastante o que são esses R$20 mil no mês. Então, se você puder dar um pouquinho mais de detalhes, vamos para aquele investidor um pouquinho maior, né? Não o cara dos R$10 aqui numa ação de Vale, mas vamos imaginar que esse investidor comprou R$30 mil em Vale e vendeu ali por R$35 mil no mês de abril e ganhou 5 mil de lucro. Então, eu queria que você explicasse como é que funciona, se ele é isento ou não nessa tributação. Se não for, quanto ele deve do DARF, quanto ele tem que pagar, até qual data. E segundo ponto, né, o Daniel falou sobre swing trade, e aí eu me corrija se eu estiver errado, Daniel, mas swing trade, obviamente, é aquela operação que ele compra num dia e não encerra no mesmo dia, né? Exatamente. Quando ele encerra no mesmo dia, se configura como day trade. E aí o day trade
a tributação é 20%, no swing trade 15%, estou correto? Corretíssimo, Henrique, corretíssimo. Bem, nesse caso, né, do exemplo que você mencionou, você comprou por 30, né, passou alguns dias, você vendeu por 35, pelo fato dessa venda já ter sido superior aos 20 mil, esse ganho, né, o lucro, vai ser tributado a essa alíquota de 15%. Então vamos dizer que eu comprei ali esses 30 mil no começo de abril, né, e vendi no final, teve essa subida aí do ativo, e eu decidi vender. Vendi ali ainda no final de abril. Quando que eu vou pagar o imposto? Sempre que você encerra o mês, você vai apurar o lucro, né? A partir desse lucro apurado, você vai aplicar a alíquota que a gente fala, né? Que é a parte que o governo vai pegar da fatia ali do resultado, que nesse caso do swing trade é de 15%, e aí você vai gerar uma DARF, que é um documento de arrecadação, né, de receitas federais, para pagamento sempre no último dia do mês posterior àquele mês que você auferiu aquele resultado, né? Essa DARF é uma DARF que tem um sistema da Receita chamado Sicalc. Se você dá um Google lá, Sicalc Online, vai ter um site que direciona direto. A gente pode até deixar na descrição, né, para facilitar. E aí, por meio desse link, você vai colocar o mês que você oferiu esse lucro, né? No caso, o mês de abril, no exemplo, e informar o código 6015 e, por último, colocar o valor lá de quanto representa os 15% sobre os 5 mil de lucro que você oferiu. E aí, pague esse DARF feliz, porque afinal você está tendo lucro, né? Tem casos que não é assim, que realizam no prejuízo, então a gente sempre deve comemorar, né, essa arrecadação, porque afinal é um resultado positivo. Exatamente, né? Não encarar o lucro ali ou a tributação só da forma negativa. Querendo ou não, você teve uma boa operação. Mas vamos falar do caso onde o investidor teve prejuízo na operação. Então vamos continuar nesse investidor aí que ele já fez uma boa operação na Vale, e não é recomendação de compra que a gente está fazendo só com intuito educacional aqui para fins de imposto de renda. Vamos supor, ele continuou ali, ele fez uma segunda operação com Vale também, mas aí ele comprou 30 mil reais na Vale, vendeu por 25, né? Ele perdeu 5 mil reais. Como é que ele faz? Ele pode acumular esses prejuízos para não pagar imposto de renda lá na frente, né, Daniel? Exatamente. E aí, né, Henrico, entra uma figura que a gente sempre destaca, né, na Leontech, que é a necessidade de você ter controle, tá? Esse dia a dia é muito importante, você ter suas notas de corretagem, tá contabilizando isso de alguma forma, seja numa planilha, seja num sistema, porque se você não controla, você pode deixar de aproveitar benefícios que o fisco te dá, como é o caso da compensação de um prejuízo, né? Então, nesse caso de um exemplo que foi realizado um ativo com prejuízo, esse prejuízo você vai poder abater com um lucro futuro. E aí uma dúvida que a gente sempre recebe também, né? O pessoal fala, mas e se eu tiver tido um lucro no passado? Eu posso pegar esse prejuízo que eu tive agora e abater no passado? A resposta é não, tá? Por que que não? Porque o imposto de renda, a apuração do imposto de renda, ela deve ser realizada mensalmente, não é um ajuste anual, tá? Então, os ganhos que você tem com ações ou com qualquer ativo aí de renda variável, assim como os prejuízos, eles devem ser contabilizados ali mês a mês e se houver casos de compensação, sempre ou vai ser compensado dentro do próprio mês, né? Então, por exemplo, você teve um prejuízo com um ativo no mês de abril, mas você teve ganho com outro ativo dentro do mês, você vai compensar ali dentro do próprio mês. No final dessa conta, vamos supor que tenha encerrado com prejuízo, você vai carregar esse prejuízo para um próximo mês e aí, tendo lucro, você vai compensar esse lucro, né, abater do lucro o prejuízo que você realizou no mês anterior, né, ou no mês anterior ou meses anteriores, né. E outra pergunta também que a gente recebe sobre esse assunto é se existe algum tipo de restituição do prejuízo, alguma coisa assim. E também a resposta é negativa, né? O governo não participa do seu prejuízo, essa é a verdade, ele te permite compensar,
né, mas não tem uma restituição do prejuízo que você tenha realizado. Daniel, muito bom, assim, né? Eu acho que tá claro, eu acho que todos esses temas que a gente está abordando, acho que 90% dos investidores têm dúvida, né? E eu acho que esclarece quase a totalidade ali de dúvidas sobre imposto de renda. Inclusive, o e-book tá bem bacana, eu já vi, o link está na descrição, baixem aí para vocês entrarem em mais detalhes ou se ficou algum ponto não tão claro. Tem um outro ponto, né, Daniel? A questão de preço médio, né? Vamos continuar na jornada desse investidor aí que lucrou, teve prejuízo, e aí ele vai e continua, né? Ele comprou Vale ali de novo, né? A 19, 20 reais, e aí depois ele continuou, fez uma compra de Vale a 30 reais. O que ele tem que contabilizar? Seja na parte de bens e direitos, né? Quanto ele coloca ali de valor? Ele coloca os 20 reais da primeira compra, ele coloca os 30 reais da segunda compra, e aproveitando, na venda disso, o imposto é sobre 30, é sobre 19, é preço médio, como tem que fazer? Ótima pergunta, né? Tem duas questões aí. A questão do rateio das taxas, que existe também, e a composição de preço do seu estoque de ativos, né? Então, nesse exemplo, né, que você vem ao longo do prazo, de um prazo, comprando determinado ativo, qual que vai ser o custo que você vai considerar quando você vender uma parte desse estoque ou a totalidade, né? Vai ser sempre o preço médio ponderado. Então, como que é feito esse cálculo? Você vai somando ali, pegar o total de ações que você comprou, adicionando o total do preço que você pagou, e aí depois você vai dividir a soma do preço, né, que você pagou pelo volume de ações compradas, e aí você vai ter um preço médio, né? E com esse preço médio, você vai considerar na venda não o preço da primeira, não é o sistema que a gente fala, é um sistema PEPS, né? Primeiro que entra, primeiro que sai. Não é esse sistema, é o sistema de precificação média. Então, vendi, comprei, tive 3 compras e uma venda, o valor de custo para eu apurar o imposto dessa venda vai ser a média dessas 3 compras e não o custo da primeira compra que aconteceu, tá? Muito legal, Daniel. Chegamos ali, vai do básico até um avançado, e a gente pode fazer um outro bate-papo, inclusive, sobre estratégias tributárias, que é o que você está falando, né? Às vezes a gente compra, faz um preço médio, acumula um prejuízo. Vamos mudar, a gente falou muito de papel, renda variável. Em opções, Daniel, de tudo isso que a gente falou, o que difere? Tem alguma diferença? Algum ponto que você queira destacar aqui de maneira objetiva em opções ou não? Posso seguir ali 20% no day trade, 15% no swing trade? Quais são aí as diferenças, se é que tem alguma? A sistemática tributária é muito parecida, né? O que muda em opções é a data que você vai efetivamente apurar, né? Então, se a opção vira pó, você não tem a apuração. Se é realizado, aí você faz a apuração, mas não tem, segue bem, na prática, segue bem parecido com a modelagem de ações. E volto a destacar que, como sempre, exige, né, necessidade de controle, né? Então, a gente até brinca que o investidor que não faz anotações, que não faz controle, a chance dele ter um prejuízo é muito maior, né? Por quê? Porque quando você não contabiliza suas operações, não tem esse controle para fins fiscais, você pode deixar de aproveitar um prejuízo, assim como você pode deixar passar batido um lucro tributável, né? Eu até destaco bastante, Henrique, o exemplo de fundos de investimento imobiliário, né? Que as pessoas confundem os 20 mil lá de isenção para ações com fundos de investimento imobiliário. E aí o que acontece? Ela vende um fundo de investimento imobiliário, tem um ganho e não paga o imposto de 20% sobre, né? Porque foi abaixo de 20 mil. E aí o que acontece? Você fica devedor da Receita Federal e quando chega a época da declaração, não vai ser só pagar o imposto. Você vai pagar o imposto, vai pagar multa, vai pagar juros em cima, né? Então, de repente, o lucro que ele teve ali naquela operação se reverte em prejuízo, considerando aí as taxas que tem em cima da correção desse imposto, né? Então, é muito importante, né? Independente de qual o perfil do investidor, né? Se ele é mais holding, se ele trabalha mais com futuros, ter controle
do que está fazendo, né? Isso não só facilita a prestação de contas, como evita aí dissabores, né, no dia a dia aí da apuração tributária. Daniel, queria agradecer muito o tempo do Daniel, inclusive, se vocês quiserem, né, tá o link com o e-book que a Lion preparou para a gente, tem detalhes ali sobre toda a apuração de renda variável, inclusive, né, deixe nos comentários se você quiser que o Daniel volte aqui, eu vou lá atormentar ele para a gente falar de fundo imobiliário, investimento global, mais detalhes, né, de estratégias tributárias. Queria agradecer, Daniel, suas considerações finais aí, algum ponto que você queria destacar para a gente concluir? Bem, eu que agradeço, né, a oportunidade de estar aqui com vocês, né, trazendo conteúdo, trazendo informação acima de tudo. E eu acho que o principal ponto é não deixe de controlar, tá? Não deixe de controlar, se atente, porque realmente deixar isso de lado pode trazer muito problema de médio prazo. Então, é isso aí, obrigado, até o próximo. Espero que vocês gostem e chamem, a gente volta aqui. Obrigado você, obrigado pessoal, até o próximo vídeo. Não esquece de baixar o e-book, se inscrever no canal e curtir o vídeo. Até mais!